Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema do vídeo de hoje é uma dúvida muito comum de quem está começando com testes. Qual framework de teste eu devo usar? Será que é melhor usar XUnit? Será que é melhor usar NUnit? Será que dá para seguir com o MS Test mesmo? Será que é melhor escolher uma outra opção, uma outra ferramenta que tem aí no mercado? Eu sei que eu já falei sobre isso várias vezes durante os outros vídeos, provavelmente eu vou continuar falando porque é um assunto bem recorrente, mas eu resolvi dar um pouco mais de profundidade agora, né? Então, entrar um pouco mais a fundo, trazer um pouco mais de embasamento para que você tenha um pouco mais de clareza sobre o que você tem que avaliar, se é que você precisa avaliar. Eu sei que todo mundo tem essa dúvida no começo, então eu acho que vale a pena trazer um pouco mais aí de conhecimento, de esclarecimento, baseado na minha experiência, né? Não é uma verdade absoluta também, é aquilo que eu acho, aquilo que eu já tive contato durante a minha carreira e coisas que eu já fiz. Antes de eu começar a falar para você qual que você deve usar, ou como você vai escolher o que você quer usar, primeiro de tudo tem que ficar bem claro na sua cabeça para que serve um framework de teste. Parece que é uma coisa meio idiota, mas eu não sei se todo mundo tem isso bem claro na cabeça. Talvez por isso também gere tanta dúvida, né? As pessoas acham que essa escolha ela é extremamente crucial e ela não é tão crucial assim quando você está começando. Então, para que serve um framework de teste? Ele essencialmente ele vai te fornecer infraestrutura para executar testes. O que eu chamo de infraestrutura? A infraestrutura de base é aquilo que vai rodar dentro da sua ideia de programação. No caso aqui do Visual Studio, é o que vai se comunicar aqui com esse carinha aqui, o Test Explorer. Você vê aqui que eu já tenho alguns testes, que são os exemplos que eu vou mostrar mais para frente no final do vídeo aí. Um projeto de teste ele é muito similar a um console application. Só que dentro desse console application, existem várias coisas que dão contexto ao teste, como por exemplo, uma forma de se comunicar com o Test Explorer, para te oferecer uma IDE, para você conseguir visualizar os erros, os acertos do teste, tempo de duração. Tudo isso é o próprio framework que vai calcular para você. Além disso, ele vai te dar, claro, alguns recursos para você trabalhar. Então ele vai te oferecer classes para fazer asserts, ele vai te oferecer classes para gerar um contexto dentro do seu teste, para alimentar o seu teste com dados. Um framework de teste essencialmente é isso. Às vezes parece que todo mundo se engana com os recursos que cada framework vai te oferecer. É claro que cada framework vai ter uma gama de recursos que o outro não tem. Isso é óbvio, porque são frameworks diferentes com visão diferente sobre os testes. Talvez essa seja a maior diferença entre eles, né? A forma como eles enxergam o seu conjunto de testes. Mas isso não é extremamente relevante para você começar a testar. E de verdade, não é só no começo, não. Do meio para frente ali, quando você já tem uma certa carga de conhecimento, você vai ver que também não faz tanta diferença. A quantidade de recursos que eles oferecem são coisas muito sutis. Às vezes pode ser que no seu dia a dia tem alguma ou outra coisa ali, algum ou outro recurso que te economize um pouco de tempo, vai economizar um pouco de linhas de código, você vai conseguir produzir mais coisas com menos linhas em um framework. Talvez você consiga uma capacidade de manutenção maior usando um ou outro, mas no geral essa diferença ela é muito sutil. Eu digo que ela é sutil porque em termos de tecnologia, não é tão diferente assim. E mesmo porque quando a gente vai mexer com testes, uma recomendação que eu sempre passo para todo mundo que começa é tentar manter a simplicidade. É muito importante que os seus testes sejam simples. É difícil quando você começa a crescer a sua solução de testes, além da quantidade de testes, né, com muita complexidade em cima, lógicas complexas, montagens, setups complexos. O seu código de produção ele já é complexo o suficiente. Eu tenho certeza disso, por mais simples que seja o seu sistema, que se for um cadastro de clientes ou se for um software que calcula a trajetória de foguetes para a NASA, eles são sempre muito complexos.
Então, se você adicionar mais complexidade ainda para o software, você vai ter mais trabalho. E quanto mais trabalho o teste te der, menos teste você vai fazer. Procura manter a simplicidade. E aí, se você for pensar em simplicidade, a maioria dos recursos diferentes que cada plataforma aí, cada framework oferece, você vai acabar não usando. Claro que em algumas situações você pode sim usar, mas em 95%, 98% do tempo você vai usar só o básico. E mesmo as coisas que cada framework oferece na parte básica, elas são muito parecidas. Então, se você pode fazer de um jeito com um, mas você pode fazer de outro jeito com o outro framework e vai funcionar do mesmo jeito. É só uma questão de você entender. Então, não se apegue, na hora de fazer essa escolha, simplesmente a recursos. Lembra que a função principal de um framework de teste é te oferecer infraestrutura. E a infraestrutura, os três têm. Tanto o NUnit, quanto o XUnit, quanto o MS Test, eles fornecem a estrutura que você precisa para trabalhar. Algumas das coisas que você vai precisar usar quando você estiver testando o seu código, elas não estão dentro do framework de teste. Por exemplo, se eu quiser criar um mock, eu não vou usar o XUnit, eu não vou usar o MS Test, eu vou usar um framework de mocks. Assim como se você precisar, por exemplo, fazer um mock de um banco de dados em memory, provavelmente você vai ter que usar o recurso do Entity Framework para criar banco em memória. Os frameworks de teste não oferecem tantos recursos quanto você imagina. Eu sei que muita gente fala, às vezes até tem mesmo, e você pode colher alguns benefícios, mas você não vai usar a maioria deles, e aqueles que você realmente precisa não estão dentro dos frameworks de teste. São frameworks apartados que você vai ter que baixar lá no Nugget para poder usar. Então não se preocupe tanto com isso. Pensa que eles são infraestrutura, eles não fazem parte de uma gama gigantesca de recursos. Não, você vai usar pouquíssimas coisas. E agora vamos falar um pouco sobre cada um deles, só para você conhecer um pouco melhor de onde que ele veio, para que ele serve, por que ele foi criado. Acho que é interessante, até talvez ajude você a escolher, né? Um pouco aqui de prós e contras também. E, de novo, isso é baseado na minha opinião. Eu já trabalhei com os três, já mexi com os três. Em produção, não foi em treinamentos ou coisas que eu li, são coisas que eu já mexi de verdade, então vou trazer um pouco da minha experiência. Você pode ter uma opinião diferente, você pode ler uma opinião diferente por aí, não significa que ela é verdade, é só que é a minha experiência que eu estou passando para você, beleza? O MS Test, ele é o mais simples dos três, e aí os três, lembrando só que vou falar aqui do MS Test, do XUnit e do NUnit, eu não sei se tem outros aí, já ouvi falar, mas nunca nem cheguei a usar. Então o MS Test ele é o mais simples de todos. E até por isso talvez que ele já vem junto com o .NET, né? Você não precisa instalar nenhum componente do Nugget, não tem nenhuma dependência, você simplesmente instala. É claro que ele tem as dependências dele, né? Mas ele faz parte meio que do core aqui do .NET. Não sei de verdade se ele é um pacote externo, acredito que não, acredito que já vem com o próprio .NET mesmo. Ele é criado pela Microsoft, então é um time da Microsoft que trabalha ali com o .NET, que trabalha em cima do MS Test. Por isso que eu acredito que dificilmente ele vai ser descontinuado. Ele pode até ser, os três podem ser descontinuados em qualquer momento. Mas eu acredito que o MS Test vai ser uma aposta. Eu não acho que a Microsoft coloca fichas no MS Test para que ele seja o melhor framework, mas eu acho que ela sempre vai oferecer ele como uma opção. Ora, se você não quiser usar nada diferente, tem o MS Test aqui e você pode usar ele. Eu acho que ele sempre vai estar ali grudadinho com o .NET e você vai ter uma opção. Talvez um dia ele deixe de ter bons recursos, talvez ele não evolua na velocidade que a gente precisa, mas acredito que dificilmente ele vai ser descontinuado. Um contra do MS Test é que ele tem uma adoção baixa na comunidade. Então, se você for procurar no Stack Overflow, em outros fóruns, em grupos do Facebook, é mais difícil você encontrar devs que usam MS Test. Eu uso. Já há alguns anos eu venho usando o MS Test.
porque eu gostei da simplicidade dele. Por um lado, é uma coisa positiva, eu acho que ele é menos agressivo, ele é bem mais intuitivo do que os outros, nesse sentido de barreira de entrada, né? Então eu acho que ele é mais fácil de você entrar, mas por outro lado, por ele ser muito simples, às vezes faltam algumas coisas, às vezes eu sinto falta de um pouco de praticidade, vamos dizer assim. Em alguns momentos eu acho que ele é um pouco verboso demais. Mas também não é nada que me atrapalha, não. Eu gosto bastante. Acabei me acostumando a trabalhar com ele. E como eu disse, ele ter poucos recursos não é uma barreira impeditiva. 95, 98% do seu tempo você vai usar só o que é básico nos 3 frameworks. Então não é um grande problema, não. Ele é uma boa opção de entrada. Eu acho que se você está começando, ele é uma boa opção. Ele é simples, ele é mais tranquilinho de usar e a barreira é um pouquinho menor do que os dos outros. É um pouco menos agressivo para quem está começando aí. Vamos falar agora de NUnit. NUnit é o mais antigo de todos. Foi o primeiro framework de teste que eu tive contato, ainda lá no começo do full framework, ainda acho que na versão 2.0 foi quando eu comecei a mexer com ele. Era bem precário, né? A gente não tinha comunicação aqui, o Visual Studio também não era muito bem preparado para teste, mas a comunicação aqui com o Visual Studio não era muito boa. Você tinha que rodar testes ainda num console do próprio NUnit, né? Um test runner do NUnit, era bem ruinzinha a parada. Hoje ele é mais integrado, evoluiu também como um produto. Uma curiosidade aí é que ele é um port do Java. O Java tem lá o JUnit, que é bem conhecido lá para a galera do Java, e o NUnit é um port do JUnit para o .NET. Então, não sei se foi o mesmo time aí que cuida do JUnit hoje. E aí foi uma coisa bem interessante para trazer algumas pessoas do Java para o .NET. O Visual Basic ele não tinha nada, na época VB6, VB5, ele não tinha nada sobre testes, né? Era muito, muito, muito precário essa parada lá. E aí quando a gente vem para o .NET, orientação a objeto melhor, né? Uma estrutura CLR, tudo, tipagem melhor, talvez fosse um atrativo maior aí para a galera do Java começar a gostar mais de Microsoft também. Mas não sei se isso funcionou bem ou não, é só uma curiosidade aí. Provavelmente, como ele é o mais antigo, ele também é o mais usado. Eu já vi alguns números aí, não sei dizer para você se isso qual que é a exatidão disso, né? Não sei de onde saiu também esse número, então não vou ficar falando aqui à toa, mas a fatia do NUnit era maior do que as outras quando eu vi nessa pesquisa aí. Até porque, como ele é o mais antigo e veio um port lá das versões mais antigas do .NET, tem muito sistema em produção hoje rodando embaixo do NUnit, rodando com testes ali de 10, 15 anos atrás, né? Então, se você tem uma suíte muito grande, às vezes tem um custo ali para você ter que migrar, vai mexer com versão, às vezes a versão que está usando já nem tem mais distribuição para ir para baixar, então o pessoal fica meio ressabiado. Pode ser isso também, pode não ser, mas como eu falei, não é um número oficial, não sei de onde é a fonte, então não vou ficar divulgando aqui para você porque eu não tenho certeza. Como ele é mais antigo, tem bastante documentação no mercado, se você procurar aí, a comunidade tem bastante coisas, mas ele tem um contra que eu não gostei muito, é que ele é pouco intuitivo. Dos 3, eu acho que ele é o menos intuitivo de todos, porque apesar do formato dele, né, da visão sobre testes dele ser muito parecida com a do MS Test, às vezes ele usa uns nomes ali que eu não sei se fazem muito sentido, sabe? Imagina até que tem um porquê as coisas serem desse jeito, mas talvez se tivesse caprichado um pouquinho melhor ali, seria um pouco mais claro. Eu tive bastante dificuldade de entender isso no começo. Então eu digo que ele é pouco intuitivo porque quando eu comecei e eu não sabia nada sobre testes, eu tive uma grande dificuldade de entender. Eu só comecei a entender melhor as coisas quando eu comecei a usar o MS Test. E aí os nomes começam a fazer sentido. Parece que é um detalhe idiota, né? O nome de um atributo, o nome das coisas que você usa, mas faz diferença. Faz diferença. Eu posso te dizer na prática que faz diferença. Já vi outras pessoas falando a mesma coisa também. Que ele até que é legalzinho, ele tem alguns recursos interessantes, mas
não é muito intuitivo, assim, a barreira de entrada dele é um pouco maior. Eu acredito que ele também é o que vem sofrendo mais mudanças durante o tempo. Se você pegar as versões antigas do NUnit, você vai ver que ele era de um jeito. E se você pegar as últimas versões agora, elas estão um pouco diferentes. Até em termos de sintaxe, né? A forma como você usa. Existe lá uma retrocompatibilidade, tem toda essa parada aí, mas ele vem mudando com o tempo. Talvez por ter perdido uma boa parte aí do mercado pro XUnit, ou talvez porque por não ser muito intuitivo a comunidade reclama e eles vão alterando, não sei dizer também. Mas ele, pelo menos do que eu já vi, ele foi o que mais teve mudanças com o tempo. O MS Test e o XUnit, eles tiveram a tendência aí de ser um pouco mais estáveis. Também, talvez pelo fato dele ser antigo, né? Como ele é mais velho, ele é feito com uma outra mentalidade, né? A base dele tinha outra mentalidade. Então, mais antigo ali é um pouco mais complicado mesmo de lidar, né? Quando a base é quadrada, é difícil fazer um prédio redondo, né? Então, tem dessas paradas aí. E por último, o XUnit. O XUnit, na minha opinião, pelo menos, ele tem o melhor design de aplicação, né? um melhor design de solução. Em vários aspectos, né? Olhando do ponto de vista da arquitetura, da usabilidade, ele é um pouco melhor, sim. Mas é porque o desenho dele é mais moderno. Então, ele parece ser mais voltado para quem gosta de mexer com design de aplicação, né? com um código mais limpo, com um código mais claro. E eles também se aproximam mais ao código .NET mesmo, ao código da aplicação, né? O seu código de produção. Por conta dessas diferenças de design aí. O NUnit e o MS Test, eles têm um formato meio que... quando você bate o olho nele, você fala, não, isso aqui é um código de teste. Na hora você vê. Isso é bom, isso é positivo, por um lado. Por outro, meio que te leva a fazer o seu código de teste com um design ruim. Sem olhar direito para boas práticas de programação, usar design patterns. Mas é uma briga complexa de pesar aí na balança. Porque, como eu falei, eu gosto de prezar muito pela simplicidade dos meus testes. Então eu não gosto também de fazer muita firula ali. Para mim tem que ser, cara... preparou, chamou o método, passou um assert. Tem que ser simples assim. Quando começa a ficar muito complexo, eu acho que vai gerar problema de longo prazo ali. Uma questão de opinião, tá? Às vezes, sei lá, se você tem centenas de dezenas de testes, isso pode não valer a pena. Mas, na minha opinião, eu prefiro simplicidade. E esse é um dos motivos que me levou a não escolher o NUnit, o XUnit, como a minha ferramenta atual de testes. Uma curiosidade sobre o XUnit é que ele é uma evolução do NUnit, uma evolução, entre aspas, aí eu coloquei, porque foi uma galera que era do time do NUnit, que não estava muito contente ali com a forma como o NUnit estava se desenvolvendo. Eles saíram e criaram um projeto que é o XUnit. Então é interessante de ver, né? Então eu digo que ele é uma evolução porque ele carrega muitas das coisas que o NUnit já fazia bem, né? E o pessoal do XUnit tentou melhorar ali, pelo menos em termos de estrutura. Provavelmente por isso ele tem um design melhor, né? Uma arquitetura, um desenho de arquitetura um pouco melhor do que os outros. Imagina aí que essa era uma das grandes reclamações com o pessoal do NUnit. Ele é o queridinho da comunidade hoje. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo aí, mas hoje, em 2021, quando eu estou gravando esse vídeo, ele é um dos grandes queridinhos aí. Se você procurar no Stack Overflow hoje, provavelmente a maioria dos exemplos que você vai achar, eles são com o XUnit. Inclusive até a Microsoft usa. Se você entrar nos projetos do GitHub da Microsoft, eles têm um projeto muito legal lá que é sobre microservices, né, um exemplo de microservices. E esse projeto usa XUnit. Vários outros projetos da Microsoft eu já vi também que usam XUnit. Então, se não me engano, ele é apoiado pelo .NET Foundation, inclusive. Então, talvez até por isso muita gente acaba adotando ele, né? Quando você abre uma solution da Microsoft
o cara que faz o .NET, ele usa esse framework para testar, acaba sendo uma escolha um pouco mais fácil, né? Você olha e fala, se até o cara usa, por que eu não vou usar? O grande contra dele, como eu disse, é a complexidade. Ele tem uma estrutura que às vezes eu acho que exagera um pouco, é um passo além do que a gente precisa. Não é que eu achei ruim isso. Às vezes a gente meio que relega, sabe, o código de teste, a gente deixa ele de lado. Você pensa, isso aqui é só um códigozinho de teste, não faz diferença, deixa assim mesmo, deixa tudo detonado mesmo, não tem problema. Cara, às vezes tem problema sim. Depende do quanto você precisa mexer nos testes. Depende de quantas pessoas tem no seu projeto. Depende assim, de quanto tempo o seu projeto fica vivo. Sei lá, se de repente você vai fazer um sistema que não tem muita manutenção, não tem tantos problemas se tem uma estrutura ruim. Agora, se você tem um projeto grande, com várias pessoas mexendo, em pouco espaço de tempo ali, você tem muito release em produção, várias vezes por mês, por exemplo, pode ser que uma estrutura ruim de teste comece a te prejudicar, começa a custar mais caro manter o teste do que você ter o teste ali, né? A proteção que você está fazendo em cima do seu código não está valendo muito a pena. Está dando trabalho demais. Então, eu estou dizendo aqui que complexidade para XUnit é um problema, talvez não seja para você. Talvez para você seja a solução, inclusive. Talvez você esteja precisando de alguma coisa um pouco melhor e aí o XUnit é uma boa opção. Você só tem que ficar atento a um ponto. Lembra que o que o framework de teste te provê é estrutura. É infraestrutura de teste. Então, o fato dele ser mais complexo, de oferecer um design um pouco melhor, não significa que você não pode fazer um design melhor com o MS Test ou com o NUnit. Com esses dois frameworks, você consegue fazer uma estrutura tão boa ou melhor do que usando a XUnit. Porque não cabe ao framework de teste colocar estrutura de aplicação, qualidade de design, né, dentro do seu projeto de teste. Ele vai te prover infraestrutura para testar. Você pode fazer design lixo também usando a XUnit. Então não é uma coisa que você tem que focar muito também. É claro que se você já tem um conhecimento de testes, se você já tem um conhecimento sobre design de aplicação, sobre engenharia de software, pode ser que faça diferença para você. Mas se você não tem esse conhecimento ainda, e não estou dizendo que você é melhor ou pior do que os outros, é só uma fase da sua carreira aí. Se você ainda não tem, não adianta você levar isso em consideração, porque você não vai saber julgar. Você vai estar fazendo uma escolha baseada em alguma coisa que talvez aconteça. E esse talvez pode ser que também nunca aconteça, né? Então, é um ponto a se pensar sim, é um ponto que pesa a favor e contra, mas depende do seu cenário. Lembrando que isso, claro, é minha opinião, não tem nada a ver com ser certo ou errado, não. Vamos mostrar um pouco de exemplos aqui. Antes de falar um pouco de exemplos, eu queria te mostrar esse cara aqui, que é um comparativo que eu achei aqui no site do XUnit, que eu achei interessante de mostrar aqui, né? Um comparativo sobre os recursos do MS Test, do NUnit e do XUnit. É claro que o comparativo é da galera do XUnit, então ele sempre vai puxar os comentários, né, vão puxar a sardinha aqui para o XUnit. Mas é interessante, pelo menos, para a gente ver algumas das diferenças. Batendo aqui, eu vi que ele não está muito atualizado, não. Apesar da página estar com data de 2021, tem muita coisa aqui que não funciona assim mais nem no NUnit nem no MS Test. A parte do XUnit obviamente está atualizada, né? Mas vamos lá, algumas coisas bem diferentes aqui são o nome dos atributos que a gente usa. Então, em um é test, o outro é test method, no outro é fact. Então, test fixture, test class. Aqui no XUnit a gente não marca class. São, como eu falei, pequenas diferenças. A forma como a gente inicializa teste,
Se você precisar rodar algum código ali de inicialização, como que eu faço para ignorar um teste, é um pouco diferente aqui no XUnit, né? A gente coloca um atributo skip, como que eu faço para criar categorias, como que eu faço asserts aqui embaixo, né? Tem algumas coisas sobre assertions, mas você vê que na maioria dos recursos, os três têm. Eu vou usar equal, vou usar is true, is false, is not null, is null. Esse tipo de coisa, os três frameworks vão ter. Coisas do tipo, eu preciso aqui de um less than, menor que, né? Cara, você simplesmente pode usar um true, um x menor que y aqui, como está no exemplo. Então não é uma coisa que vai te impedir, não. Se você precisar fazer, sei lá, antigamente não tinha contains, né, no MS Test das versões do Full Framework, não tinha contains. Você pode usar string.contains, usar o true também, não tem problema nenhum. Não faz tanta diferença assim quanto a gente acha que faz. Então, essa tabela é bem interessante, se você quiser olhar por aí depois. Tem outras, eu achei outras também, não achei nenhuma tão completa como essa aqui. É claro que aqui também não tem todos os recursos que você pode usar nos três, né? É só uma coisa para a gente ter uma base de comparação aqui. Vamos mostrar os testes. Eu peguei aqui um código que eu já estava usando para uma outra aula aqui. Só fiz algumas alterações nele. É um código simples que pega uma lista e move o primeiro item da lista para o final dela. E retorna a lista nova. Então ele só faz um giro ali na lista, né? Eu tenho 3 itens, eu pego o primeiro, movo para o final e troco a ordem da fila aqui. E se a fila não tiver nenhum item, né? Se a lista não tiver nenhum item, ele dá um throw new exception aqui. Só para você poder ver mais ou menos como funciona em cada um dos frameworks, para você ter uma ideia. Às vezes a gente faz as escolhas sem mexer, né? Então você precisa mexer se você quiser fazer uma escolha consciente. Claro que ali talvez você não tenha tempo de estudar, de olhar, e acho que é por isso que todo mundo fica com essa preocupação, né? Mas eu tentei trazer aqui o mesmo exemplo, né? São 3 testes bem simples. E os 3 testes feitos, um em cada plataforma. E aí você vai conseguir ver a diferença na prática das coisas que a gente usa mais. Não tem todos os recursos que você pode usar nos 3 aqui, mas são as coisas que a gente mais usa. Esse cara aqui é a classe com MS Test. O test category ele serve para fazer esse agrupamento aqui, né? Então, eu não sei como você organiza os seus testes aí. Organizar é muito bom, porque quando você tem 9 testes, é bem tranquilo. Quando você tem 500 testes, começa a ficar difícil de achar alguma coisa aqui no meio. Então eu acho que é bem interessante você começar a pensar em como você vai organizar suas paradas aí. Eu gosto de organizar por trait, que é esse cara aqui. E aí o trait é esse texto aqui, ó. Então tá MS Test, né? Eu vou alterar aqui só para você ver, teste X. E aí ele muda aqui, ó, MS Test X, tá vendo? Então, por test category, a gente consegue criar categorias de teste, né? E aí aqui no Test Explorer eu consigo agrupar. Você pode agrupar aí por classe, por projeto, ou por, sei lá, como que você gosta de organizar. Eu gosto de usar a categoria. Eu acho que é bem interessante. Outra coisa aqui para você observar é que no MS Test eu preciso atributar a classe. Então eu tenho aqui test class e os métodos. Para cada método eu atributo aqui com o test method. E aqui dentro do teste eu estou usando o assert are_equal. Na maioria das vezes é o cara que você vai usar. Ou você vai usar are_equal, ou você vai usar is true, is false. E de vez em quando talvez você precise usar is null também. Mas posso te afirmar aqui que 90% das vezes, sei lá, 80%, 90% das vezes, você vai usar só esses 3 caras. Porque é o que precisa. Você não precisa de mais nada. Você vai ver que tem um monte de talho aqui. Arsame, que bate em instância, né? Referência, faz um reference equals. Tem várias coisas aqui, inconclusivo, existence of type. Cara, tem um monte de tralha aqui que a gente pode usar. Você não usa tanto.
Você usa poucas vezes. Na maioria das vezes, esses caras aqui. Lembra que eu falei, simplicidade. Você pode usar? Não tem nada contra você usar. Você pode. Mas, para manter a simplicidade, você vai ver que é melhor usar sempre as mesmas coisas, porque dá certo. É o que importa. E aí, de repente, se usar um ou outro vai te ajudar a economizar código, vale a pena. É que às vezes eles não são tão claros. Aqui não tem como não ser claro, né? Are equal, is no, is true. Cara, é muito claro, né? Muito direto, é muito simples de entender. Então, é a melhor coisa que eu acho que a gente pode fazer com o teste, é manter essa simplicidade. E aqui embaixo, algumas coisas, né? Esse teste aqui, como ele está esperando uma exception, a gente vai usar aqui o assert e esse cara aqui, o throws exception. O throws exception, ele vai executar uma ação, e aqui é um action, né? Um delegate de uma action, que na verdade é a chamada do método. Só que ele está encapsulando esse cara numa action para poder pegar a exception se ela acontecer. Não é boa prática, não sei se você já se perguntou isso, mas não é uma boa prática você fazer ifs dentro do seu teste, ou pior ainda, usar a try catch. Não faça isso, são práticas ruins. O if, até em algumas raras situações aí, talvez você precise usar. O try catch não. Por favor, não use try catch nos seus testes. É a pior coisa que tem, é você barrar uma exception aqui. O assert throws exception, ele vai barrar a exceção, mas ele vai barrar dentro do contexto do teste. Então é um recurso que o framework te oferece para barrar essas exceptions, né? Aqui, se você pegar a comparação do NUnit, do XUnit, você vai ver que ele fala que tem um expected exception aqui, ó. Isso aqui era como o MS Test fazia nas versões anteriores. Se não me engano, até a 14 era assim. Na versão para .NET Core, esse atributo aqui, eu não sei nem se ele existe. Vamos até ver aqui se ele ainda existe. Talvez sim, para manter compatibilidade, né? Existir, ele ainda existe. Geralmente eles mantêm por causa de retrocompatibilidade, né? Para você não quebrar seus testes anteriores. Mas não é uma boa prática, não. Até a galera do XUnit fala aqui que é melhor não usar um atributo. Se você atributar aqui, você consegue fazer uma coisa bem parecida com isso, mas é pouco eficiente e a leitura é ruim, né? A fluência do código é ruim. Então é bem melhor que você use o throws exception. Se você estiver usando full framework, aí não tem jeito de escapar, você vai ter que usar esse cara aí. E aí aqui você vai ter que passar aqui o tipo da exceção, você pode colocar uma mensagem para aparecer no console se você quiser, tem algumas coisas que você pode fazer aqui, mas não é legal não, eu não recomendo, só em último caso, tô usando aqui full framework, não tem jeito, cara, então faz. Se você tiver no .NET Core ou no .NET 5 ou posteriores, né, throws exception, melhor coisa que tem. Até aqui pelo comparativo você vê que todos fazem a mesma coisa. Não tem mais atributo para pegar exception. E por último, os inicializadores de teste. Aqui eu deixei só um exemplo para você ver. Um método inicializar classe, inicializar teste, finalizar classe. São as possibilidades que você tem dentro de um teste de unidade para poder inicializar ou executar código de inicialização, né? Se de repente você quer preencher um dataset com dados, se você quer fazer um setup inicial para todos os testes, você pode usar esse cara aqui ao invés de fazer Ctrl+C, Ctrl+V aqui várias vezes desse mesmo código, por exemplo. Vamos ver aqui como é no NUnit. No NUnit, então, vamos fazendo um comparativo. Vamos voltar aqui. O teste category do NUnit chama só category. É uma questão de nomenclatura aqui. E aí ele vai agrupar da mesma forma. O atributo que marca os testes é só teste. Não tem test method, né? E uma coisa interessante aqui é que no NUnit a gente não precisa atributar classe. Ele vai rastrear todas as classes que tem o atributo class, ou o atributo test. Então, um pouco mais simples aí. A parte de asserts é muito parecida no NUnit.
Como eu falei, teve um tempo aqui, se você ver aqui, então, are equal, are not equal, are same, ele tem bastante coisa aqui no assert, é um pouco mais completo, vamos dizer assim. E como eu falei, ele tem várias mudanças ao longo do tempo, tanto que na documentação do NUnit aqui, do XUnit, ele fala ainda sobre Constraint Model, que era um modelo que tinha aqui para o NUnit, que é usar esse is. Ele usava meio que uma sintaxe fluent aqui, alguma coisa assim, né, para ficar mais simples. Mas na verdade não era tão simples não, eu achava um pouco complicado. Desse jeito aqui, acho que é sucinto, é suficiente, né? Uma coisa já estava passando aqui, as exceptions, né? Veja aqui que o modelo de pegar exceptions é o mesmo do MS Test. Então, só que aqui, em vez de chamar throws exception, ele chama só throws. Mas é a mesma mecânica, mesmo esquema. O throws e o throws exception, eles vão retornar uma exception do tipo que você colocou aqui no generic. E aí você consegue pegar os dados da exceção. Ele vai te retornar a mesma exceção que ele recebeu. E aquilo que eu falei no começo sobre ele não ser muito intuitivo, aqui a gente consegue ver um pouco disso, né? Para inicializar a classe, no MS Test é bem mais claro, né? Aqui é class initialize, test initialize. Pô, inicializou a classe, inicializou o teste. É simples, simples e direto. Aqui não. Aqui é setup para inicializar o teste. Quando é para inicializar a classe, é one time setup. Para finalizar tear down. E para finalizar a classe, one time tear down. Depois que você entende, é tranquilo. Mas é como eu falei, o nome das coisas aqui às vezes não ajuda muito. Não é só para isso não, tem outras coisas também que o NUnit dá uma bloqueada aí. Nada que você não possa aprender, mas é uma barreira. Para o XUnit, aqui a coisa já é um pouco mais diferente, aí a parada já muda bastante. Então, por exemplo, para colocar o teste em categorias, como a gente fez aqui no XUnit e no NUnit, eu consigo colocar uma categoria só para a classe toda. No XUnit não dá, ou pelo menos eu não conheço um jeito de fazer. Ele me obriga aqui a colocar em todos os métodos. Assim como o NUnit ele não pede para você colocar um atributo na classe, você só marca os seus testes como fact. Aqui nos asserts, ele também tem as mesmas coisas, só com nomes diferentes, né? Aqui não é are equal, é só equal. Né? Então, não é is true, é só true, só false. Ele tem recursos parecidos com o do NUnit também, range. Ele só não tem less than, greater than, aquilo também é bobagem, né? A gente não precisa disso. Mas funciona de uma forma bem parecida. Na hora de pegar exceptions, é igualzinho ao NUnit. Como eu disse, algumas das coisas vieram lá do NUnit, provavelmente, né? A mesma galera que fez era do time. Então ele trata exceptions aqui da mesma forma. Ele até tem um comentário aqui na documentação falando que antigamente era com expected exception, como era no MS Test, e eles abandonaram porque não é uma boa prática, né? Então dá para perceber que eles são bem preocupados com isso, né? Então quando eles fazem é porque realmente é alguma coisa para você prestar atenção, pelo menos. Uma grande diferença que a gente tem aqui do XUnit para os outros é a forma como você cria dado para fazer inicialização e finalização dos testes. No XUnit não tem métodos simples para você fazer isso, não. Igual tem aqui no MS Test, que eu simplesmente atributo class initialize e class cleanup. A única coisa que a gente tem aqui de obrigatoriedade é que o class initialize e o class cleanup tem que ser estáticos, né? E o class initialize tem que receber esse parâmetro aqui. Mas só, não tem mais nada aqui que a gente precisa ter. Tem que respeitar uma assinatura. O NUnit nem isso, né? Ele só cria aqui. E aí aqui no XUnit é bem diferente. A gente tem que criar esse cara aqui, ó. Então, primeiro de tudo se eu tiver que fazer class initialize e class cleanup aqui no XUnit, eu tenho que herdar dessa classe aqui, né? Herdar não, implementar essa interface aqui, né? E class fixture, e criar uma classe apartada para isso também. E aí, nessa classe de fixture, eu vou colocar no construtor dela, eu vou colocar o inicializador da classe, e aí eu tenho que herdar de iDisposable
porque no dispose eu coloco as paradas para finalizar a classe. Então, do ponto de vista de design, é mais interessante, porque daí eu estou fazendo uma separação de preocupações, não um separation of concerns. Eu estou tirando uma coisa que é para carregar dados, por exemplo, da minha classe de teste, estou separando uma classe com outras responsabilidades. Como eu disse, do ponto de vista de design da aplicação, é muito mais interessante, mas aumenta a complexidade. Para você entender que esse é o motivo, você precisa conhecer design de aplicação. Se você não conhece, vai virando barreiras, né? Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Ah, mas isso aí é chato. Ah, mas... E começa a virar aquele mimimi de sempre. E se você quiser fazer inicialização de teste, de método de teste, aí você usa o construtor da classe e implementa a disposable aqui para usar o dispose da classe. Então, inicializar teste no construtor, finalizar teste no dispose. Diferente do MS-test aqui, o mecanismo do XUnit ele instancia a sua classe de teste toda vez. Então, para executar cada vez cada método aqui, ele instancia a sua classe uma vez. Dá para observar se você colocar um breakpoint aqui, por exemplo, no MS-test, você vai ver que isso não acontece aqui. São pequenas diferenças, né? Mas às vezes isso pesa um pouco aí no seu dia a dia. Como eu disse, isso aqui é muito mais próximo do seu código de produção. Se eu fosse desenhar alguma coisa do tipo, eu também provavelmente desenharia algo bem parecido com isso aqui, mas por questões de design, não por praticidade, porque por praticidade é muito mais fácil ser desse jeito, ou deixa aqui do NUnit. Não tem nem comparação. Mas desse jeito fica mais elegante, fica mais escalável. Então, é um trade-off aí que você vai ter que fazer, né? Você aumenta a complexidade para ter uma estrutura mais completa, vamos dizer assim. Lembrando que você também pode fazer isso no MS-Test e no NUnit. Também é possível, beleza? Não é que é impossível fazer, não. Dá para fazer. Dá para separar a responsabilidade do mesmo jeito, dá para fazer um monte de coisa aqui. Mas o XUnit ajuda mais, ele direciona de um jeito mais fácil. Aqui no MS-Test você vai ter que construir. Só que não adianta nada você ter a ferramenta na mão se você não sabe como usar a ferramenta. Não adianta você ter uma chave de fenda se o que você precisa na parede lá é uma chave Phillips, por exemplo. Você não vai saber usar a ferramenta que você tem na mão. Então, não adianta. Tem que ter entendimento, você está fazendo uma troca aí. Bom, e aí para encerrar o assunto, como escolher? Você já viu aqui os exemplos, as principais diferenças, tem várias outras diferenças, se você quiser mesmo saber, você vai ter que mexer para você experimentar, né? Mas como que eu faço para escolher? Pela minha experiência, na maioria das vezes, a gente acaba escolhendo por preferência, não é por recurso. É pela forma como você constrói o teste naquela ferramenta, porque você achou mais bonito, porque você achou melhor, porque você achou mais fácil. Dificilmente a escolha se mostra mais viável ou menos viável por conta dos recursos que eles oferecem. Dificilmente. Para você ter uma plena noção, você precisa experimentar os três. E muitas vezes você não vai conseguir experimentar os três. Quem trabalha em consultoria, que vai de empresa em empresa a todo momento, tem muito mais chance de pegar uma diversidade maior. Talvez, por natureza, você gosta de usar NUnit, mas aí na empresa que você foi usa XUnit, na outra usa MS-Test, e aí você acaba tendo uma vivência, um contato melhor com as três. O grande problema é, como eu disse, na maioria das vezes, 90%, 95% das vezes, sei lá, você vai usar só o que é básico do básico. Então você também não vai conseguir ter contato exatamente com aquilo que faz diferença para usar uma ferramenta ou outra. É muito difícil te dar essa resposta. O que eu aconselho você a fazer? Se você não tem um grande skill de teste, mas você tem pequenas oportunidades, vai experimentando. Bota MS-Test num projeto, bota XUnit em outro, bota NUnit no outro. E se você tiver pelo menos 3 projetos com frameworks diferentes, você vai conseguir ter uma opinião. De gosto mesmo, sabe? Não de recurso. Se você tiver a oportunidade de medir recurso também, ótimo. Mas eu vou te falar que é bem raro você conseguir fazer isso.
Pelo menos em um espaço de tempo curto aí de um projeto. São anos mexendo com teste para você pegar situações, né? Na maioria das vezes, você vai mexer só com ARI, com Struis no máximo, né? Então não adianta eu te falar que vai ser melhor, vai ser pior. Agora, se você não tem tempo, cara, escolhe um e vai. Não fica se atendo a isso. Ah, mas eu não sei, porque isso aqui talvez... Uma coisa que eu escuto muito mas eu não sei se a longo prazo essa ferramenta vai me ajudar. Cara, eu não sei se você vai conseguir medir longo prazo com isso. De verdade, eu não sei. Talvez quando você chegar no seu longo prazo, já mudou a ferramenta. Ou o XUnit já não é tão bom, ou descontinuou, sei lá. Ou o MS Test descontinuou, ou o NUnit agora é o melhor de todos. Então, às vezes, o seu longo prazo não vai dar tempo de usar tudo. Você não vai conseguir medir. Então, não é uma coisa que vai afetar o seu projeto negativamente. Não é. Eu posso te afirmar isso categoricamente. Sempre vai ter uma exceção. Sempre, em algum momento, alguém vai falar, pô, mas para mim não deu certo, não, eu tive que migrar. Mas são exceções, não são as regras. A regra é que, normalmente, os três vão te atender do mesmo jeito. Então, se você for por aquele que mais te deixa confortável, a escolha é simples, entendeu? Não fica perdendo tempo com isso aí, não vale a pena. E na maioria das vezes, você não vai precisar mudar o framework de teste do seu projeto. Muda quando você mudar de projeto. Tá aí microservices, né? Você vai fazer um monte de API separada. Cara, pega uma API e faz com um, e a outra API você faz com outra. Não tem problema nenhum. Não é tão diferente. Tirando o XUnit, né, que ele tem um pouco mais de complexidade aí, não é tão diferente. Categoricamente, só para não ficar em cima do muro, se você não tem experiência nenhuma com teste, vai de MS Test. É o mais simples. É o que tem a menor barreira possível. Se você já tem conhecimento de teste e você está trabalhando num sistema grande, que você já sabe que é grande, né? Não é assim, mas talvez ele cresça. Não, é um sistema que você, sei lá, está reconstruindo um sistema, ou um sistema que você já sabe que vai ser gigante, que tem meses e meses de projeto aí, vai de XUnit. Os dois são escolhas seguras. O NUnit, eu acho que é o único que eu não recomendaria. Eu não gosto muito, não sei se é porque eu peguei bronca dele também, porque eu usei bem no começo ali, não consegui aprender direito, mas não acho que ele é muito indicado, não. Já ouvi falar que ele tem recursos diferenciados dos outros, mas eu na prática eu nunca precisei desses recursos que eu ouvi. Não vou ficar falando aqui porque eu também não tive contato com eles, não sei dizer para você se é ou não. Mas não recomendaria. Se fosse para recomendar, eu realmente, sem experiência, zero, estou saindo do zero, preciso pegar MS Test. Já manjo, já estou ligado no esquema aqui, estou querendo só botar em prática mesmo. Vale a pena ir na XUnit sim, que ele vai te guiar num caminho bacana. Importante que você coloque em prática. Eu espero que esse bate-bola que ele tenha sido produtivo para você, que você tenha entendido algumas coisas. Eu gostaria muito que alguém tivesse me explicado essas coisas quando eu comecei a testar, né? Porque eu realmente tive bastante dificuldade. E deixa seu feedback aí, deixa nos comentários, me diz aí se te ajudou, se tirou suas dúvidas. Se você tiver outras dúvidas sobre qual dos três usar, deixa aí também nos comentários e assim que eu puder eu respondo. Gosto bastante dessa troca aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.